você. Eu sou professora de Química, Ellen Mendonça, e nesse vídeo irei resolver para vocês atividades de Química da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do Ensino Médio, primeiro ano, relativo ao PET, volume 4. Se você é aluno ou é professor, registre nos comentários qual é a sua escola, a sua cidade. Gostaria muito de saber como as minhas aulas estão te ajudando nesse tempo de pandemia. Bom, antes de iniciarmos a nossa aula, peço que se inscreva no canal e também ative as notificações. Assim, você receberá todas as dicas que estou trazendo para você. Para aprofundar seus estudos sobre o tema dessa semana, peço que assista a aula número 1, que é sobre a evolução da tabela periódica, e também a aula número 2, que é sobre propriedades periódicas, que é sobre o tema da nossa semana de atividades. Vamos lá? Um resumo das propriedades. Trouxe aqui uma tabela periódica. Então, eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade, todas têm a mesma características. Elas aumentam da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nas famílias. Então, os elementos que possuem eletronegatividade alta, maiores potenciais de ionização e maiores eletroafinidades estão do lado direito da tabela periódica. Ao inverso, nós temos a eletropositividade e o raio atômico, que cresce de cima para baixo nos grupos ou famílias e da direita para a esquerda nos períodos, certo? Se durante a resolução das atividades você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que eu irei ajudá-lo. Se você gostar da aula, não esqueça de curtir, compartilhar com seus colegas e amigos. Então, vamos lá? Atividade 1. Responda. O raio atômico é baseado em qual característica do átomo? Justifique sua resposta. Nós sabemos que o raio atômico está relacionado com o tamanho do átomo. E o tamanho do átomo está relacionado com a quantidade de prótons que ele tem e também da quantidade de elétrons que estão distribuídas nas suas camadas eletrônicas. Então, a resposta, o raio atômico está relacionado com o tamanho do átomo e este baseado na distribuição eletrônica dos seus elétrons nos respectivos níveis de energias ou camadas. Então, a gente pode falar que um átomo, quanto mais camadas ele tem, preenchidas com seus elétrons, maior é seu raio. Assim, quanto mais elétrons o elemento possuir, maior será o raio atômico. Quanto maior o raio de um átomo, maior a sua chance de tornar eletropositivo, devido à grande distância do núcleo positivo que faz o papel de atrair os outros elétrons. Então, o tamanho do átomo também está relacionado com a atração de prótons e elétrons. Vamos observar isso na tabela periódica. Então, observe que se eu começar aqui a partir do hidrogênio até o frâncio, então o frâncio tem mais camadas, mais níveis preenchidos. Então, automaticamente, ele vai ter maior raio do que o hidrogênio. Se eu comparar a quantidade de elétrons atraindo prótons dos elementos no mesmo período, então, do lado direito, aqui se eu pegar essa coluna, esse átomo que é o bromo, aqui no quarto período ou a quarta coluna, então o bromo ele vai ter menor raio. Por quê? Ele tem mais prótons atraindo as mesmas quantidades de camadas, que são as 4 camadas ou os 4 níveis. Então, se a atração é maior, prótons, elétrons é maior, o raio diminui. Então, o raio aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Letra B. De modo geral, como varia o raio? Foi o que eu acabei de explicar, né? Nas famílias, o acréscimo de camadas eletrônicas faz com que o raio aumente de cima para baixo e nos períodos o raio aumenta da esquerda para a direita, pois há um aumento da carga nuclear, que é essa atração que eu falei de prótons, elétrons. Sem o aumento das camadas eletrônicas, o que provoca uma retração do raio, devido à maior atração de núcleo elétrons, certo? Atividade 2. Responda. Qual a principal diferença entre os termos afinidade eletrônica e energia de ionização?
A afinidade eletrônica, ela é uma propriedade periódica que está relacionada com a quantidade de energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro no estado gasoso. Então, o valor real da afinidade eletrônica, ele é sempre um número negativo, onde quanto menor esse valor, maior a energia liberada. Então, se a gente pensar como que fica esse átomo antes e depois dele receber esse elétron. Então, na verdade, ele se transforma em um íon, pois ele recebeu um elétron, adicionou um elétron na sua camada eletrônica. Então, ele libera energia quando isso acontece. Então, podemos falar que esse é um processo de liberação de energia que nós denominamos de exotérmica. Já a energia de ionização, que também nós podemos chamar de potencial de ionização, é a energia mínima necessária para remover o primeiro elétron de um átomo no estado gasoso e fundamental. A essa energia dá-se o nome de primeira energia de ionização. Então, o que acontece com esse átomo? Ele precisa de energia, né? Ele vai absorver uma energia para remover esse elétron. Então, se você não adicionar energia no átomo, você não vai conseguir retirar esse elétron. Então, ele se transforma em um cátion e é um processo endotérmico. Sobre a atividade 2, a letra B. De modo geral, como essas propriedades variam na tabela periódica, ou seja, a afinidade eletrônica e a energia de ionização? Bom, a afinidade eletrônica, à medida que aumenta o tamanho relativo do átomo, aumenta também a facilidade para a remoção de um elétron de valência, que são os elétrons mais externos. Portanto, quanto maior for o tamanho do átomo, menor será a energia de ionização. Então, a gente pode concluir que a afinidade eletrônica é o inverso do raio, porque o raio ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. A afinidade eletrônica ela aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima, nas famílias. Então, desse modo, que eu acabei de explicar, a energia de ionização cresce na tabela periódica de baixo para cima e da esquerda para a direita. A outra propriedade, que é a energia de ionização. De um modo geral, a energia de ionização, que também é chamada de potencial de ionização, tende a aumentar ao longo do período, ou seja, ela vai aumentar da esquerda para a direita e diminuir ao longo do grupo. Então, ela aumenta de baixo para cima ou diminui de cima para baixo. Aí vai depender da interpretação que você fizer. A exceção é que o átomo de cloro, embora ele esteja numa posição inferior na tabela periódica, se a gente localizar, ele está aqui, ele apresenta maior afinidade do que o átomo de flúor. Então, ele seria aí uma exceção, certo? Atividade 3. Os elementos químicos A, B, C, D e E apresentam os números atômicos 26, 11, 9, 3 e 7, respectivamente. Qual alternativa que apresenta a sequência decrescente de eletronegatividade? Então, lembrando, ordem decrescente é do maior, ou seja, da maior eletronegatividade para a menor. As maiores eletronegatividades, nós sabemos na tabela periódica que os elementos mais eletronegativos são os do lado superior da tabela periódica do lado direito, ou seja, o elemento mais eletronegativo é o flúor. E essa propriedade, ela não se aplica aos gases nobres, certo? Então, a eletronegatividade ela vai se aplicar somente para os outros elementos da tabela periódica, excluindo-se os gases nobres. Então, o elemento mais eletronegativo é o flúor. Então, vamos localizar esses elementos na tabela periódica, uma vez que nós já temos os seus números atômicos. Então, o número atômico 26 é o ferro, o 11 o sódio,
O 9, o flúor, estávamos falando dele, né, o mais eletronegativo, então já descobrimos que o elemento que tem a maior eletronegatividade é o flúor, então ele vai ser o primeiro, né, o flúor vai ser o primeiro, então a gente tem ele aqui na letra C e D. Depois nós temos aí o 3, que é o lítio, temos o 7, que é o nitrogênio. Então, nós já sabemos quem são esses elementos químicos. E já identificamos aí o mais eletronegativo de todos, que é o de número atômico 9, que é o terceiro elemento aqui que nós já identificamos, que é o flúor. Então, o próximo é o 7, que é o nitrogênio. Então, localizamos aqui nas alternativas 7. Já excluímos automaticamente todas as outras possibilidades. Então, nossa alternativa correta é a letra D. Então, as maiores eletronegatividades são dos elementos 9, que é o flúor, e depois o 7, que é o nitrogênio, respectivamente, pois eles são ametais. E o 9 é o que tem o maior número atômico e estar no mesmo período que o 7. Então, ele vai ter maior eletronegatividade. Vale ressaltar que 26, 3 e 11 são metais, logo vão ter as menores eletronegatividades. Por quê? No canto inferior esquerdo da tabela, né, a tendência, se os mais eletronegativos estão aqui do lado direito e superior, os menos eletronegativos vão estar do lado esquerdo. Aí nós temos o lítio, o sódio e o ferro, que é na sequência que vai ficar aí da letra D, 26, 3 e 11. Então, alternativa correta, letra D, certo? Então, espero que você tenha entendido aí o raciocínio. Se você não tiver entendido, gentileza colocar nos comentários que depois a gente acrescenta aí alguma explicação a mais, certo? Atividade 4. Sejam os seguintes átomos neutros representados pelos símbolos hipotéticos X, Y, Z e T, e suas respectivas configurações eletrônicas. Então, deu aí que o átomo X tem configuração eletrônica 1s2, o Z 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, o Y 1s2, 2s2, o T 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Qual desses elementos apresentam a maior energia de ionização? Eu já coloquei em destaque os elétrons da camada de valência de todos esses elementos. Então, para determinar que esses átomos, de que átomos estamos falando, nós vamos concentrar nessas camadas de valência, para facilitar a nossa localização, porque a gente sabe que a camada de valência ela tem uma relação da localização na tabela periódica. Então, onde estão esses elementos? O X tem 2 elétrons na camada de valência. Então, quem tem 2 elétrons na sua camada de valência é o hélio, que está lá no grupo 18, família dos gases nobres. Então, já identifiquei ele aqui, olha. Depois, nós temos o átomo Z. A sua camada de valência tem 8 elétrons. Se eu somar todos os elétrons, vai ter um total de 18. Então, também esse elemento Z pertence à família 18, que é o argônio. Então, lá na família dos gases nobres. Depois, nós temos aí o átomo Y, que tem 2 elétrons em sua camada de valência. Então, ele está na família 2. E esse elemento tem 4 de número atômico. Então, ele é o berilo. E, por último, nós temos o átomo T, que tem 20 elétrons no seu total, ou seja, o seu número atômico 20, ele tem 2 elétrons na camada de valência, então automaticamente ele está no grupo 2. Esse elemento T é o cálcio. Então, nós já localizamos na tabela periódica todos esses 4 elementos. Agora, vamos relacioná-los com as suas energias de ionização, né? Então, o que é energia de ionização? É a energia... ela aumenta ao longo do período e diminui ao longo do grupo. Então, o que tem a maior energia de ionização de todos esses elementos vai ser o hélio, né? Que é o elemento que está na letra D, que é o X, porque a energia de ionização ela aumenta da esquerda
para a direita, nos grupos, perdão, nos períodos, e de baixo para cima, nos grupos. Então, o hélio é o elemento que vai possuir maior energia de ionização, certo? De corrigir a atividade 5, eu quero fazer um agradecimento em especial à professora Kátia Dias dos Santos, que tem compartilhado com seus alunos o meu trabalho. Um grande abraço para você, Kátia Dias dos Santos, e a todos os seus alunos. E a você também, que individualmente tem assistido às minhas aulas. Meu grande abraço. Atividade 5. Do leite ao peixe, os minerais estão presentes em todos os alimentos. São fundamentais para o corpo humano, atuando como poderosos coadjuvantes da saúde física e psíquica, ao manter bem ajustado um número de funções. Pela sua importância, são classificados em macrominerais, cálcio, ferro e fósforo, microminerais antioxidantes, cobre, magnésio, zinco e selênio, microminerais dos recursos hídricos, potássio e sódio. Em relação a esses elementos químicos, é correto afirmar que. Então, vamos analisar cada uma das afirmativas e identificar aquela que está correta. Temos aí a tabela periódica e vamos localizar esses elementos e verificar se cada uma dessas afirmativas está correta ou não. Na letra A, nós temos o sódio, já localizamos aí na tabela periódica, o cobre, o zinco e o selênio. Esses elementos pertencem ao mesmo período da tabela periódica? Podemos verificar que o sódio está no terceiro período e que o cobre, o zinco e o selênio está no quarto. Então, essa afirmativa está incorreta. O sódio localiza-se no terceiro período, os demais localizam-se no quarto. Então, a alternativa A é incorreta. Alternativa B. O ferro possui seu estado fundamental subnível D incompleto. A configuração do ferro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, está correto, porque disse que o subnível D está incompleto. Nós sabemos que o D cabe no máximo 10 elétrons e aqui foram colocados 6 pelo fato do ferro ter somente 26 elétrons. Então, a alternativa B é a alternativa correta até o momento. Mas, mesmo assim, vamos analisar as demais. Letra C. O magnésio, o cálcio, o potássio são metais alcalinos terrosos e, portanto, apresentam as mesmas propriedades químicas. Nós sabemos que os elementos químicos, alguns deles, principalmente os representativos, eles recebem nomes, os grupos recebem nomes ou as famílias. Então, os que estão aqui no grupo 1 são os metais alcalinos. Então, nós localizamos aqui que o potássio é um metal alcalino e que o magnésio e cálcio está no grupo 2. Então, esses dois, sim, são metais alcalinos terrosos. Então, essa afirmativa também está incorreta. Metais alcalinos terrosos, somente o magnésio e o cálcio, uma vez que o potássio é um metal alcalino. Então, a alternativa C também está incorreta. E a D, com relação à afinidade eletrônica, a ordem correta é: nós sabemos que a afinidade eletrônica, ela cresce na tabela periódica, de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos. Então, falou aí que o fósforo, vamos localizar esse elemento, ele está aqui, o selênio, o sódio e o cobre. Tem essa sequência aí de afinidade eletrônica. Então, o fósforo é o elemento que possui aí a maior afinidade eletrônica, tá correto? Porque ele está aqui no mesmo período, ele é maior que o sódio. No mesmo período. E aqui nas camadas, nas famílias, ele está acima do selênio. Então, a ordem correta de eletronegatividade é o fósforo, o sódio,
depois o selênio e por último o cobre. Então, essa sequência que foi colocada no item D está incorreto, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, peço que registre nos comentários. Se você gostou da aula, peço que curta, que compartilhe com seus colegas e amigos. E registre aí no comentário se você está gostando das aulas. Vou ficar muito feliz do seu feedback. Então, chegamos ao final da correção das atividades da semana 3 do PET 4. Se você ficou com alguma dúvida, né, registre nos comentários. Se você gostou da aula também, deixe seu like. E um grande abraço para você que ficou até aqui, que assistiu a minha aula com muita paciência, porque as atividades são grandes, né? Então, um grande abraço para você e até a próxima aula.